E se eu te contasse que o castelo de cartas está, neste exato momento, começando a desabar? E que a prova disso não é uma, mas duas bombas sonoras que acabaram de explodir nos bastidores de Brasília. Fica comigo, porque o que eu vou te contar agora não é só notícia, é o roteiro de um final de temporada que ninguém esperava e que pode mudar absolutamente tudo o que a gente acha que sabe sobre o poder no Brasil. Você precisa entender uma coisa. Existem dois áudios circulando. O primeiro vazou para a imprensa quase como um balão de ensaio, mas o segundo foi encontrado pela Polícia Federal escondido num computador. E é esse que está tirando o sono de muita gente poderosa. Vamos começar pelo primeiro, o que a gente já sabia. É um desabafo de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para um amigo. E nesse desabafo, ele pinta um quadro que, sinceramente, é de dar pena e raiva ao mesmo tempo. Ele diz com todas as letras como funciona a lógica do poder ao redor do ex-presidente. A lógica é simples. Quando sai uma notícia boa, uma coisa positiva, o mérito é todo do presidente. Foi ele que fez. Mas quando a bomba estoura, quando a crítica vem, a culpa cai toda em mim. Eu sou o traidor, eu sou o culpado, eles me usam de escudo para proteger o chefe. Pensa na agonia desse cara. Ele está dizendo, eu sou o para-raios perfeito. Se eu fizer algo para defender o presidente e der certo, a vitória é dele. Se eu for pego, o problema é meu. Ele está descrevendo na prática como se sentiu usado e descartado. Ele fala que nunca tratou de golpe, mas que sabe que no final do dia a tropa de choque digital e política vai defender o presidente, não ele. Ele vai ficar sozinho. E a profecia dele se cumpriu. Mas é aqui que a história ganha um contorno de filme de espionagem. A Polícia Federal suspeita que Cid, proibido de falar com outros investigados, criou um perfil falso, o tal @Gabriel702, usando o celular da própria esposa para vazar informações e coordenar narrativas. Ele estava quebrando o acordo de delação bem debaixo do nariz de todo mundo. E é por isso que a defesa de outros réus, como o ex-assessor Marcelo Câmara, está usando isso para tentar anular a delação do Cid. Agora, a pergunta de R$1 milhão: isso pode anular a delação e salvar todo mundo? Sendo bem direto com você, a chance é mínima, quase nula. Primeiro, porque a prova foi obtida de forma que pode ser considerada ilícita. E segundo, e mais importante, a delação do Cid tem mais de 1.000 páginas. Anular a delação por causa de um áudio vazado seria como demolir um prédio inteiro por causa de uma janela trincada. Não vai acontecer. O estrago principal já foi feito. Mas se a história do Cid parece um thriller psicológico, o que a Polícia Federal descobriu no inquérito da ABIN paralela é um escândalo de proporções épicas. Prepara-se, porque aqui a coisa fica feia de verdade. A investigação chegou ao fim e o resultado é devastador. Bolsonaro, seu filho Carlos e o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, foram indiciados. Junto com eles, outras 31 pessoas. E o mais chocante, a cúpula atual da agência, que está lá até hoje, também foi pega por obstrução de justiça. O que eles fizeram? Eles criaram uma organização criminosa dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Não era uma agência a serviço do Estado brasileiro, era uma máquina de espionagem privada a serviço do poder. Eles monitoravam ilegalmente inimigos e até aliados. Pense nos nomes mais poderosos da República. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente atual, Arthur Lira, Renan Calheiros, todos na mira. Eles invadiam celulares, computadores, queriam saber com quem se reuniam, o que falavam, que provas tinham, como no caso da CPI da Covid. E agora vem a cereja do bolo envenenado. A investigação descobriu um áudio clandestino, uma conversa entre Bolsonaro e Ramagem, onde eles discutem um plano para blindar os filhos. E adivinha quem estava no centro desse plano? O anjinho, Flávio Bolsonaro. Aquele mesmo que comprou uma mansão de R$6 milhões e quitou em menos de 3 anos, o que levaria 30 para um mortal comum. Isso conecta todas as pontas. Lembra quando desmontaram o COAF?
Quando trocaram delegados da Polícia Federal? Quando mudaram o diretor-geral 3 vezes? Não era coincidência. Era um plano sistemático para proteger a família, especialmente o filho mais velho. E agora a prova disso está num áudio que a polícia tem em mãos e que, quando for divulgado, vai causar um terremoto. E falando em filhos, a conta chegou para o Carluxo. Vereador há 24 anos. Pensa nisso, quase um quarto de século. E agora eu te lanço um desafio sincero. Me diga um único projeto de lei, uma única proposta relevante que Carlos Bolsonaro criou para melhorar a vida do cidadão comum no Rio de Janeiro nesses 24 anos. Não precisa nem ter sido aprovado, só proposto. Eu espero. Manda para o seu amigo que defende ele e veja se ele consegue responder. A verdade é que o silêncio é a resposta. Talvez por isso ele já esteja considerando transferir seu domicílio eleitoral, talvez fugir para Santa Catarina para tentar uma vaga no Senado. Mas o jogo deles não é sobre trabalhar pelo povo. O jogo é sobre poder e autopreservação. E o próprio Flávio confessou isso numa entrevista que é de cair o queixo. Ele disse com todas as letras que o apoio de Bolsonaro a qualquer candidato em 2026 tem uma condição: anistia. Ele basicamente admitiu que o projeto deles agora é encontrar alguém que se eleja presidente para dar um indulto ou costurar uma anistia para livrar o pai e os aliados da cadeia. E aí ele solta a frase mais perigosa de todas. Ele diz que se o Supremo barrar esse indulto, como já fez antes, a situação fica muito ruim, porque aí eles estariam falando de uso da força e interferência direta entre os poderes. Você entendeu? Ele não está falando de política, de negociação. Ele está falando de ruptura, de usar a força para garantir a impunidade. E enquanto a família se preocupa em se salvar e atacar as instituições, o que os seus aliados mais fiéis estão fazendo com o seu dinheiro? Essa é a parte que beira o cômico se não fosse trágico. Lembra do discurso de cortar gastos, de acabar com a mamata da Lei Rouanet? Pois é. Deputados do PL como Carla Zambelli, Bia Kicis e o próprio Ramagem acabaram de enviar R$2.600.000 do nosso dinheiro, de emendas parlamentares, para uma série conservadora chamada Heróis Nacionais, Filhos do Brasil que não se rendem. Eles usaram uma modalidade chamada Emendas PIX, que é basicamente um cheque em branco. O dinheiro cai direto na conta de estados e municípios sem convênio, sem aval técnico, sem fiscalização prévia. É o dinheiro público financiando propaganda ideológica, enquanto eles gritam contra o desperdício da cultura. A hipocrisia, meus amigos, não tira férias. E no meio de toda essa confusão interna, o Brasil ainda precisa se posicionar no mundo que está pegando fogo, especialmente no Oriente Médio. O governo Lula já avisou que a posição do Brasil será de neutralidade total, de fazer de tudo para nos manter longe de uma briga que não é nossa. Mas enquanto o governo tenta apagar incêndios, o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, joga gasolina. Ele foi para as redes sociais, escrevendo em inglês, para insinuar aos seus amigos americanos que o Brasil estaria desviando urânio para o Irã fabricar bombas. Uma mentira deslavada, já desmentida por todas as agências de checagem, nacionais e internacionais. O objetivo? Queimar a imagem do Brasil lá fora, talvez provocar uma retaliação dos Estados Unidos contra nós. É jogar contra o próprio país em troca de likes e relevância política. E eu sei que esse assunto é delicado, mas precisamos falar sobre a visão de muitos apoiadores deles sobre o conflito. A defesa cega de Israel, ignorando o sofrimento do povo palestino. Já são dezenas de milhares de vidas perdidas, muitas delas de mulheres e crianças inocentes na faixa de Gaza. E o que me deixa mais chocado é a falta de empatia. Quero apenas lembrar a essas pessoas que, quando o Rio Grande do Sul precisou de ajuda, a comunidade palestina no Brasil foi uma das que estendeu a mão, doou comida, roupa e fez a diferença. Empatia é uma via de mão dupla. Então, o que a gente tira de tudo isso? O que vimos hoje não são notícias isoladas, é o retrato de um projeto de poder que está se desfazendo em tempo real. A gente viu o desespero de um homem-bomba como Mauro Cid, a revelação de uma rede de espionagem digna da Stasi,
os filhos do poder confessando seu plano de fuga da justiça e os aliados usando nosso dinheiro para financiar a sua própria narrativa. A lição oculta aqui, o benefício para você que assistiu até o final, é aprender a olhar além da fumaça e dos gritos. É entender os mecanismos por trás das cortinas. Quando eles falam em Deus, pátria e família, a gente agora tem provas concretas de qual família eles estão realmente preocupados em proteger. E quando falam em liberdade, a gente precisa perguntar: liberdade para quem? A liberdade para espionar cidadãos? A liberdade para usar o Estado como ferramenta particular? A informação é a sua maior arma. E entender como o jogo é jogado te impede de ser apenas mais uma peça no tabuleiro deles. Agora eu quero saber de você. Depois de ver tudo isso, a delação, a espionagem, o plano de anistia confessado, o uso de dinheiro público, você acredita que a justiça, no final das contas, vai ser realmente igual para todos nesse caso? Ou você acha que, mais uma vez, os poderosos vão encontrar uma brecha, uma saída, um jeito de escapar? Deixe a sua opinião sincera aqui nos comentários. Eu quero muito ler o que você pensa sobre isso.